para ajudar a ganhar esta campanha, para ajudar a vencer esta eleição, para ajudar a reconstruir esta cidade, para ajudar a formar este governo, para ajudar a redimir este país, leva para casa este disco, transmite-o a todos, leva aos vizinhos, leva aos amigos, leva aos indiferentes, leva aos desconhecidos, esta voz de quem procura cumprir o seu dever. Aqui está, meu amigo, o nosso trabalho que espera pelo seu para a grande obra comum que temos de realizar em nossa terra. Na convenção da UDN, que escolheu Jânio Quadros candidato à presidência da República a 9 de novembro de 1959, Carlos Lacerda pronunciou de improviso o seguinte discurso: Toma-me de surpresa a ordem do presidente desta convenção para dirigir a saudação da cidade aos candidatos e a do partido à cidade. Mas que poderia eu em realidade dizer nas necessariamente breves palavras que me incumbe aqui proferir, senão que a cidade que desaprendeu o riso ri agora largamente pela minha boca, que a cidade das lágrimas contidas, que a cidade do pranto que corre de suas entranhas doloridas, hoje chora livremente, porque sabe que são as suas derradeiras lágrimas de um pranto de esperanças renascidas que correm pelas tuas mãos, Jânio Quadros, como uma bênção do orvalho, quando apenas amanheces para os dias que prometes à pátria expectante. O povo das filas, o povo da cidade ferida, o povo da cidade dessangrada, o povo da cidade abandonada, o povo da cidade sem mais nada, o povo da cidade de onde tudo foge, o povo de que não desertou somente ainda a última esperança concentrada no seu poderoso coração, o povo que repeliu os invasores na manhã da pátria, o povo que aqui ensinou ao país todos os primeiros hinos da liberdade, o povo dos primeiros estudantes e da Confederação dos Tamoios, o povo da primeira civilização herdada e recebida daqueles que com a cruz aportaram as terras da Bahia, o povo da cidade natural, o povo da cidade de verdade, o povo da cidade nascida no suor e no trabalho dos brasileiros, o povo da cidade que não cria fronteiras entre os filhos de uma mesma terra, o povo que chama cariocas os brasileiros de toda a parte do Brasil, o povo da cidade onde outrora tudo acabava em anedotas e canções, o povo no mundo que mais se compararia ao da outra cidade indômita, ao povo de Paris, o povo desta Paris da América, que é o Rio de Janeiro, folátro, zombeteiro, heróico e galhardo, como uma costureirinha à tarde após a saída do ateliê. A cidade que encontra energias no seu pobre, suado e triste sofrimento para cantar os hinos da glória e da esperança que renasce. A cidade sem invejas, a cidade sem rancores, a cidade que fere às vezes, mas são feridas de amor que com novo amor se cura, feridas de amizade que só o homem cordial pode realmente pensar. A cidade sem ódios, cidade sem ódios, sem ressentimentos, a cidade onde se unem e caldeiam as energias e os ímpetos de uma pátria nova, a cidade que não é apenas o cérebro, porque é principalmente o coração do Brasil. Não o seu centro frio e geográfico, mas o centro vivo
da sua cultura histórica, o centro da sua realidade, o centro da sua penetração no mais fundo da história. A cidade que está prestes a ser desertada, talvez de um centro administrativo de governo, mas que nunca perderá para o brasileiro aquela ideia de que vir ao Rio de Janeiro é remontar às fontes da civilização nacional. A cidade cosmopolita que se não desnacionaliza, a cidade que é um mundo e ao mesmo tempo uma coleção de pequeninas aldeias, a cidade do samba de Noel Rosa, a cidade das alegrias carnavalescas de outrora, a cidade das amarguras e das radiosas alegrias, a cidade das classes médias que empobrecem e se proletarizam, enquanto alguns enriquecem às custas delas. A cidade que realizou primeiro no mundo o milagre da confraternização dos trabalhadores do Cais do Porto, a palavra de um novo evangelho de amor absoluto, de justiça absoluta. A cidade de onde surgiram capangas, desde a Guarda Negra contra os abolicionistas até aquela negra noite do 5 de agosto de 1954. A cidade que os sicários não despovoaram nem intimidaram jamais. A cidade indormida, a cidade indômita, a cidade insubjugável, a cidade que os governos maus odeiam e à qual eles declaram guerra, porque bem sabem que ela pune com desprezo os que a oprimem e atraem, e depois traem e oprimem o próprio Brasil. Esta cidade aqui está, Jânio Quadros, Mato Grossense de São Paulo. Para fazê-lo, por proposta da UDN local, Mato Grossense de São Paulo, também carioca, honoris causa, como nordestino há de ser pela mão dos nossos companheiros, como nortista será quando chegar ao Acre, na ponta extrema do interior brasileiro, naquela terra que a golpes de inteligência e de vigílias, Rio Branco trouxe ao Brasil e incorporou a nossa terra. Naquela terra até hoje desprezada e quase ignota, como se quiséssemos punir o barão por havê-la incorporado ao patrimônio dos brasileiros. E quando lá chegar, também acriano há de ser, porque sagrado cavalheiro no Rio de Janeiro, em toda parte o brasileiro Jânio Quadros será irmão do brasileiro de toda parte. É este sentido de unidade nacional profunda, de unidade nacional inabalável, de unidade nacional eterna, de unidade nacional intocável, de unidade nacional inexpugnável, que se transplanta para dentro do nosso partido com um sentido de unidade política, de unidade doutrinária, de unidade espiritual, através da qual e pela qual e com a qual se constrói a unidade fraternal na cidade dos homens. Essa fraternidade que por vezes se fere, que por vezes se choca, que por vezes se atrita, mas se renova quando se realiza a luz clara de uma convenção como esta, sob as cívicas inspirações de tantos homens de toda a parte que para este fim aqui se reuniram. É, pois, Jânio Quadros, é assim, meus amigos, meus companheiros, meus concidadãos, que a cidade o acolhe e que a cidade lhe diz até breve, por onde quer que ande, Jânio, por onde te guiam os passos do partido que hoje te recebe, porque sabe que tens a legenda de outro, mas esse outro jamais o faria candidato à presidência da República. É isso que te marca, Jânio Quadros, como udenista antes de o ser, como udenista tão bom quanto o outro, tão bom quanto nós, porque demonstrou na prática que só sabe governar como governar quiseram, querem e hão de querer os udenistas. É por isto que o saudamos, pois não temos senão como reconhecer que só é digno da confiança do povo aquele que é capaz de passar pelo crivo da sua vigilância. Só é digno de reconhecer no povo os sinais da amizade, da compreensão, da fidelidade, do entusiasmo e da esperança, aquele capaz de ver no rosto suado do povo, na sua palavra fatigada,
nas pobres luzes de esperança que em seu olhar flutuam, uma nova aurora, uma nova ideia de uma nova era, de uma república verdadeiramente renovada, despida das manhas, dos embustes, dos artifícios, de tudo aquilo que degradou e corrompeu as suas antecessoras. Uma república de que esta cidade, seja ou não capital, é o que menos importa, seja, no entanto, uma república digna do povo carioca. Na convenção do Partido Trabalhista Nacional, que também o fez seu candidato a governador, Lacerda disse estas palavras: Toma um cronista a bela figura do seu filho, que se gabava de comer o céu azul e ficar todo brilhando. Também eu tenho essa impressão ao me ver candidato a primeiro governador da minha terra. Eis-me brilhando das luzes que esta noite já não sei se me entram pelos olhos ou se deles me saem sobre a cidade noturna. Vive o povo neste estado, dominado pela ansiedade e pelo morno e lento desespero que se vai apossando das consciências e entorpecendo as vontades. Por isto mesmo quisestes despertá-lo com a nossa candidatura de protesto, de esperança, de reivindicação, de sublevação. Um povo indomável, o povo mais informado e mais inconformado do Brasil, prepara-se hoje para a escolha do seu primeiro governador. Apresento-me pela decisão de alguns partidos e pela simpatia que me comove, ainda mais me obriga, de muitos milhares de concidadãos. Disse-vos hoje uma parte do que será o nosso trabalho, não o de um homem, mas o de um grupo, não o de um grupo apenas, mas o de uma comunidade de criaturas unidas pela mesma confiança. Confio no povo da minha terra, confio no resultado da vossa decisão e do nosso esforço. Vamos fazer um governo pobre, a imagem da pobreza que nos elege. Vamos fazer um governo honrado, à semelhança dos eleitores honrados que nos elegerem. Gostaria de vos dizer muito mais. Não há de faltar ocasião. O mais que não disser, farei, pois é no fazer que melhor me realizo e me justifico por todos esses anos de sacrifícios e de lutas. As dedicações e as amizades nada esperam de mim, senão que cumpra o meu dever. Não tenho empregos para dar, nem favores a distribuir. Não perseguirei ninguém, mesmo os que se consideram meus inimigos. Mas não pouparei os que roubam dinheiro do povo. Estes já tiveram tempo demais para roubar impunemente. O seu dia acabará no dia da posse do novo governo. Começará um dia de justiça para todos e do trabalho para todos, num grande esforço conjunto para reconstruir a nossa cidade e formar o nosso Estado, que nos foi legado em desordem convulsiva. Compreendo que o Estado da Guanabara tem responsabilidades supremas no restabelecimento da federação, na afirmação do tipo brasileiro de civilização cristã e democrática, isto é, fundada na razão livre e na liberdade responsável. A Guanabara não será em minhas mãos um Estado amarrado à corrente do carro de um governo centralizado e dominador, que dispõe do dinheiro e das máquinas de fabricá-lo para asfixiar os centros regionais em que nasce e se exerce a verdadeira democracia. Não me conformo em que sejamos no Brasil terreno de experiências ultrapassadas e daquela negação primária e tola da liberdade, essa que fala da liberdade como um bem abstrato apenas, e não a vincula ao direito que tem o homem de se afirmar, a pessoa humana de se realizar, a família de se organizar como primeiro grupo a partir do qual a sociedade se estrutura e funciona. O trabalhador brasileiro realiza na candidatura Jânio Quadros a sua grande primeira aliança política e social com as classes médias,
o seu entendimento patriótico com as classes produtoras para o progresso nacional e o bem comum do povo brasileiro. A tarefa do governo não é explorar as divergências que surjam, utilizar os conflitos que sem dúvida ocorrem. Ao contrário, a tarefa do governo é integrar cada força da comunidade a serviço dela, no respeito às imposições da justiça e às exigências da pessoa humana, intangível e indivisível. Contra o primarismo da demagogia e o sofisma do comunismo, contra o privatismo e o egoísmo da fortuna ilícita e da corrupção triunfante. Contra tudo aquilo que nesses 15 anos de lutas combatemos, levanto-me hoje, forte no vosso apoio, inspirado na vossa confiança, para a obra da construção que nos desafia e nos espera. Para ela me encaminho, pedindo a Deus proteção e a todos vós ajuda. Gastão Cruz, que nasceu no Rio em 1888 e viveu até 1959, no livro Aparência do Rio de Janeiro, escreveu uma evocação da cidade no começo do século XX. Agora vão ouvi-la na voz de Carlos Lacerda. Rio das acrobacias equestres de Anquises Peri, no São Pedro, e das pantomimas aquáticas no Lírico. Do panteão seroplástico e do animatógrafo de Pascoal Secreto. Da chegada de Santos Dumont e das ascensões do Ferramenta. Do Europa curvou-se ante o Brasil, de Eduardo das Neves, no Spinelli, do Bolim Bolacho de Geraldo Magalhães, nas Folies Brésiliennes. Rio, da Operação das Chifópagas, Rosalina e Maria, e do caso Abel Parente. Dos grandes incêndios, quase semanais, em que o povo acorria para ver o trabalho dos heróis do fogo, e das primeiras ambulâncias da assistência, chamadas para tudo, até para resolver bate-boca em família. Rio das batalhas de flores, na Praça da República, e das festas venezianas, na Enseada de Botafogo, das homenagens a Elaio Roth, com excursão a Petrópolis e Garden Party no Jardim Botânico, das touradas de Adilino Raposo e dos triunfos náuticos de Abraão Salituri, do ciclismo e do tiro ao alvo, da coleção de postais e dos torneios de xadrez, do frontão, boliche, coliseu, lavradio e dos rinques de patinação. Rio do Romeu Chaume, da Duzi, da Fedra de Suzanne Després, da Salomé de Lídia Borelli, da Gioconda de Tina di Lorenzo e do Louis dos Starazzi Sainati, de Coquelin e de Sarrat, de Jeanne Haydn e Lois Fuller, de Caruso e de Carelli, de Darclé e Zenatello, de Nijinsky e de Isadora Duncan, da Viúva Alegre de Cremilda de Oliveira e do Mártir do Calvário com Olímpio Nogueira, do Tintim por Tintim com Leopoldo Frois e de Brandão, o popularíssimo. Rio do Binóculo de Figueiredo Pimentel e dos 300 de Gedeão de Bilac, do Turriot e do Sete Carioca, dos Smarts e dos Encantadores, dos grandes bailes no Monroe e da inauguração do Clube Naval, das recepções de Dona Laurinda em Santa Teresa e do Casal Azeredo na praia de Botafogo, das viagens fáceis à Europa com animados botaforas no Cais Faru e dos retratos tirados na nacelle de um avião de brincadeira e estampados aqui no Fonfon ou na careta, dos cursos de fiacre à tarde e dos bondes de ciroulas à noite, da charrete do Major Costa e da carruagem de Ivone Doril, dos primeiros táxis pique-pique e dos grandes pop à hora, dos 5 o'clock na Cavé ou na Lalé e dos 6 às 8 entre o Demi-Monde na Colombo, Rio do Café Belas Artes e da Confeitaria Castelões, do Café do Rio ou da Pascoal,
dos grupos à porta da Garnier ou do Farane, do Luiz de Rezende ou da Charutaria Paris. Rio da campanha civilista com verbo de Rui e das tropelias do tenente Pulquério, dos discursos de Pinto da Rocha em praça pública e das defesas de Evaristo no júri, do beijamão a Pinheiro Machado no Morro da Graça e do Jardim da Infância com Carlos Peixoto e Miguel Calmon, das visitas de Henrico Ferri e Clemenceau, de Sainz Penha e Blasco Ibanhas, das conferências sobre o leque, o beijo e o pé e a mão, da plateia do Fênix, devassando as nossas florestas e pervagando os nossos rios através da palavra de Rondon, do lançamento dos Sertões e das ruidosas estreias literárias de Graça Aranha e de Afrânio Peixoto, das apoteoses de Hermes Fontes e da Chave de Salomão de Gilberto Amado, em que se lia Anatole France e se citava Oscar Wilde, dos sonetos de Olegário Mariano e dos poemas de Albert Samin, do álbum famoso de Emílio Aires e das caricaturas de Raul, Calixto e J. Carlos, dos dobrados de Anacleto e das valsas de Nazaré, das polcas de Chiquinha Gonzaga, das modinhas de Catulo e da flauta do Patape. Rio em que os homens se penteavam no dublê e faziam camisas na Coulon, das casacas do Vale e dos jaquetões do Almeida Rabelo, da luva e da polaina, do monóculo e da bengala, em que as mulheres usavam coletes de Madame Garnier ou de Peyrat e tinham a cintura de Vandrois, do chapéu de plumas e da saia entravé, da manga bufante e da jupe culotte, do leque e da ombrelle, do face à main e da mitaine, em que as moças aprendiam o francês puro de Sion e os rapazes praticavam argot. Rio dos coletes delirantes de Herédia de Sá, do fraque de brim branco de João do Rio, dos plastrões e cabuchões de Basílio Viana, do indefectível smoking do Major Quintino e do guarda-chuva de Paulo de Frontin, da irmã Paula angariando donativos para os seus pobres. Rio dos clubes alegres, palace, políticos, boêmios, high life, onde o tintilar das fichas quase acompanhava o quebro dos machiches, das seatas no Assírio e no Morisco, e das champanhadas na Mère Louise e na Ville des Fleurs, das voltas pela Tijuca à noite em grandes carros abertos e das madrugadas no Lamas e no mercado, dos carnavais das grandes sociedades, tenentes, venianos, democráticos, e dos cordões de circunstância, Flor do Abacate e Ameno Rezedá. Rio dos primeiros êxitos cinematográficos, com Max Linder, George Walsh, William Farnum, Teda Bara, Pina Menichelli e Robina, das chinesas que tiravam bichos dos olhos, das curas pelo hipnotismo, do colar indiano para crianças e do anel elétrico para adultos, das previsões de Madame Zizinha e dos vaticínios de Múcio Teixeira, que datava os seus escritos da Rua Visconde de Itaúna, 194, à sombra das 7 primeiras palmeiras do mangue, em que se adoecia mais barato e se morria mais brasileiramente, tomando o peitoral de Cambará, o xarope Caimuru, o elixir de Mastruço e as pílulas da Caferana. Rio patriótico do caso da Cachoeira Panter, em Florianópolis. Rio assustado do quebra-lampiões e do levante da escola militar, da insurreição do batalhão naval e da revolta dos marinheiros chefiados por João Cândido. Rio sensacional do assassinato dos irmãos Foco, da morte misteriosa de Sara Itanovitch, do roubo dos caixotes na Central. Rio glorioso dos reinos de Edu Chaves, então façanhas arriscadíssimas. Rio dolorido da explosão do Aquidabã e do desaparecimento de Rio Branco. Na dedicatória da sua obra monumental, A História dos Fundadores do Império do Brasil, Otávio Tarquínio de Souza, que nasceu e viveu no Rio até 1959, escreveu:
A Carlos e Letícia, amigos muito queridos. A Letícia, leitora fiel e compreensiva. A Carlos, o impávido, o grande, o inexcedível, com apreço e admiração do Otávio. Agora Carlos Lacerda vai ler uma página que evoca o Rio do Primeiro Império, na biografia do carioca Evaristo da Veiga, pelo carioca Otávio Tarquínio de Souza. Nada dará melhor uma ideia do que foi a transformação que se operou no Rio do que a leitura dos jornais, dos anúncios neles publicados, fixando em verdadeiros flagrantes as influências inglesas e francesas nas ideias, nos sentimentos, nos hábitos, nas modas, na alimentação, na vida íntima e na vida social dessa época. Para cá tinham vindo em grande número negociantes franceses e ingleses a explorarem os mais variados gêneros de comércio. Com a transformação da arquitetura urbana por influência da missão artística que nos trouxe os Debré, Donnet, Grandjean de Montigny, Simon Pradier, e com os novos hábitos de moradia em pontos mais afastados do centro da cidade, foram aparecendo as vivendas e as chácaras para os lados do Catete, de Botafogo, do Engenho Velho, do Engenho Novo, da Tijuca e do Andaraí. E foram surgindo os jardins. Para fazê-los, certamente à maneira francesa, Charlemagne e Romieux, de próximos chegados da França, punham anúncio no Diário do Rio de Janeiro. Franceses eram também os cabeleireiros, como Desmarais, estabelecido à Rua do Ouvidor, rua, aliás, toda povoada de lojas francesas, lembrando pelo arranjo e sortimento as da Rue Vivienne, em Paris. Franceses eram ainda os chapeleiros, como Frederico Richard, e os tintureiros, como Louis Bernard. Esses alfaiates, chapeleiros, tintureiros, cabeleireiros, jardineiros franceses, juntamente com os arquitetos, pintores e gravadores também franceses, entraram a influir consideravelmente com a sua técnica, com o seu gosto, com os artigos que importavam ou confeccionavam sobre a vida da cidade, sobre a sua feição e seus costumes. Mas não só a influência francesa se fez sentir nessa fase de europeização do Rio de Janeiro. Os ingleses também cooperaram em grande escala e sob outros aspectos, talvez de maneira mais decisiva. Se aos franceses tocava de preferência o comércio a varejo, se para o Rio se transplantavam as boutiques de Paris, os ingleses, pela preponderância econômica que o seu desenvolvimento industrial, o domínio dos mares e os tratados favoráveis lhes asseguraram, disputavam o comércio mais rendoso, os negócios mais vultosos, as operações bancárias. Os anúncios do Diário do Rio de Janeiro do ano de 1823 estão cheios de nomes de comerciantes ingleses, sendo que alguns deles aqui se perpetuaram em larga progenie, hoje bem brasileira. É o caso, por exemplo, de Jorge João Dosworth, leiloeiro com escritório e depósito à Rua da Alfândega 399, que ao lado dos objetos mais diversos vendidos ao correr do martelo, tais como candelabros, pinturas, cômodas, secretárias, escrivaninhas, vasos de alabastro e livros, era o correspondente comercial de Hipólito da Costa e anunciava regularmente a chegada dos números do Correio Brasiliense vindos pelos navios de Liverpool. J.J. Dosworth foi leiloeiro no Rio durante todo o primeiro reinado e a regência. Teve filho barão do Império, barão de Javari, e descendentes que se ligaram às melhores famílias de origem portuguesa, a Andradas e a Toledos. Toda essa gente, todos esses ingleses e franceses, faziam com que o Rio se tornasse a mais europeia das cidades do Brasil, como notava Maria Graham, comparando-a à Bahia e ao Recife. Os primeiros anúncios da nova livraria João Pedro da Veiga e Companhia apareceram no Diário do Rio de 11 de outubro de 23. A 29 do mesmo mês, Evaristo da Veiga e seu irmão anunciavam por preços cômodos o Cours de Politique Constitutionnelle, em 8 volumes de Benjamin Constant, várias obras de Bentham, entre elas a Tactique des Assemblées. Se algum deputado da Assembleia Constituinte comprou esses livros e quis adotar os ensinamentos neles contidos, foi em vão. 14 dias depois, a 12 de novembro, D. Pedro I, no impulso autoritário, desfechava o golpe da dissolução. O despotismo mascarado a que Evaristo aludira
num soneto de 30 de maio de 1823, como que passava a ser franco, sem máscara. D. Pedro I, outorgada a Carta de 24, governaria até 26 sem câmaras, ao sabor dos seus caprichos, a despeito do regime constitucional inaugurado. A primeira reação de Evaristo, em face do rumo que tomavam os acontecimentos políticos, foi de desânimo. Como lutar? E o pequeno livreiro de 24 anos, em idade de amar, buscou evasão escrevendo poemas líricos, que na sua maioria ficavam inéditos, nas gavetas da loja de livros da Rua da Quitanda, esquina da Rua de São Pedro. O mercador cauto e estudioso, que vivera até então metido no fundo de sua loja, ia começar um combate corajoso e incessante aos excessos, aos distúrbios, aos erros, aos crimes que afligiam e indignavam o seu coração generoso. Por isso mesmo que já conquistara tão depressa o que outros só conseguem mais demoradamente, estabilidade material, felicidade doméstica, mais fortes eram os impulsos que o levavam a abandonar um retraimento que, a prolongar-se, se confundiria com a indiferença e o conformismo. Mas em Evaristo da Veiga nunca houve indiferença, nunca houve conformismo. A sua natureza repugnava esse pecado frio que é a omissão, essa cumplicidade secreta com o mal que há na covardia dos egoístas. Sem sombra de presunção, antes desconfiado do próprio valor, não seria sem uma dura, uma tensa luta interior que o livreiro moço e abastado ia trocar a posição de mero espectador pela de combatente da primeira linha.